quando as reprovações começaram a se avolumar na minha vida, né? 2018, principalmente, foi uma época muito difícil, porque eu já tinha 3 anos de estudo e eu não tinha passado para nada e nem na primeira fase. Então, nessa época foi bem complicado e daí que teve assim, uma mudança de estratégia de estudo na minha vida. Se você quiser, eu até comento depois, ou se você quer perguntar alguma coisa. Uhum. Assim, até Não, pode continuar. 2018. Depois a gente volta à estratégia. Legal, legal. Tá, e aí, em 2018, eu mudei o meu foco de estudo, vi que eu precisava gravar, memorizar aquilo que eu tinha aprendido, e a minha dificuldade era essa. Eu estudava a matéria durante um tempo, eu ia bem naquela matéria, deixava aquela matéria para lá, estudava outra, e aí eu ia mal na primeira. Então, eu percebi que a dificuldade não era entender a matéria, a dificuldade era reter a matéria. E principalmente reter matérias que mudam toda hora. O direito tem uma produção legislativa no Brasil abissal, que é impossível de acompanhar, e eu percebi, eu me sentia sempre devendo, sempre devendo, sempre devendo. E quando eu ia para fazer uma prova, eu constatava que as matérias que eu ia bem eram aquelas que eu estava estudando nos 2 meses anteriores à prova, e aí eu Uhum. falei, cara, tá tudo errado. Eu preciso montar um material básico e ficar revisando esse material. E aí, em 2018, eu mudei essa estratégia. Foi difícil para mim, em 2019, na verdade, no início de 2019, que eu já estava assim, saturado, que eu não aguentava mais, já estava desde 2018, 2016, desculpa, estudando. Eu falei, cara, eu preciso mudar. E aí eu conheci um método de um cara chamado José Roberto, que ele falava que você tinha que, bom, pegar o seu material básico, imprimir, o que era para mim péssimo, eu detestava imprimir material, ler material de papel, né? Eu tinha um pendrive e carregava para tudo quanto era lugar, principalmente para o trabalho, eu trabalhava, botava o pendrive, ficava lendo e tal. E eu mudei a estratégia de estudo e peguei material de concurso e sinopses e comecei a marcar esse material com cores. E Uhum. aí um material que tinha 50 páginas eu conseguia revisar em 15 minutos. E aí começou as minhas notas a ficarem próximas do corte. Em 2019 foram as primeiras. Assim. Eu fiz para Juiz do Rio e eu fiquei por 1 ponto para passar para a segunda fase. Fiz para Juiz de São Paulo no mesmo ano e fiquei por 1 ponto para passar para a segunda fase. E aí eu falei, bom, cara, agora tá perto, né? E aí eu falei, e aí, eu paro de estudar ou não paro, né? Tipo, tá perto para passar para a segunda fase. Tipo, o que eu vou fazer, né? Já são 5 anos estudando. Em 2020 veio a pandemia e aí não abriu nada. E aí nessa época, em 2020, eu já tinha 2 filhas. Uma nasceu em 2017, outra nasceu em 2019. Em 2020 eu já tinha 2 filhas e na pandemia todo mundo em casa, tinha que ficar com as crianças o dia inteiro em casa. E aí eu estudava de manhã, um tempo de manhã, ficava até a hora do almoço e depois do resto do dia não estudava nada. E foi assim durante 2020 todo. 2021, eu fiz a prova do MP do Rio. Eu queria ficar no Rio de qualquer jeito, né? Porque eu sou Uhum. daqui, minha família é daqui, minha igreja é daqui, eu sou pastor aqui. Então, para mim, era muito importante para mim ficar aqui. E até pela minha idade, eu já não estava tão novo, assim, a galera que é mais nova tem uma mobilidade muito maior, né? Eu já tinha 2 filhas, então minha mãe, meus sogros são um suporte para a gente, então a gente não queria mudar de jeito nenhum, principalmente minha esposa, que ela falou, ué, você vai fazer prova, se você passar para outro lugar, você vai sozinho, como é que você vai fazer? Mas eu não fico sozinho aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai largar lá? O que você vai fazer? Aí eu falei, não sei. E aí teve uma hora que ela mudou, ela entendeu que ela estava atravancando assim, esse caminho, e ela mudou. Ela falou, não, então, para onde você for, a gente vai. E aí, em 2021, eu fiz para promotor do Rio. E aí, para quem é concurseiro conhece, né? A gente, logo depois de fazer a prova, coloca as notas lá naquele site Olho na Vaga e fica lá se torturando para saber se você ficou na nota de corte ou não, né? E aí eu fiquei na nota de corte.
assim, confortavelmente, né? Na nota. Não estava mais subindo, nem descendo o corte. E aí vieram os recursos, saiu o gabarito preliminar, eu passei pela nota de corte. E vieram os recursos, e uma das questões não foi anulada, ela teve o gabarito modificado. E aí o gabarito modificado tirou um ponto meu. E aí eu fiquei por fora por um ponto. Aí isso já era 2020, não, isso já era 2022, não era 2021, desculpa. Isso já era março de 2022, ano passado. E aí, cara, eu falei, olha, eu acho que essa parada não é para mim, cara. Não é para mim. Não é para mim, meu irmão. E eu já tinha definido com a minha mulher que seria o último ano de estudo. Já era o 7º ano, né? Não tinha 7 anos ainda, mas já era o início do 7º ano, em janeiro de 2022. Ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir esse espectro, não dá para você ficar viajando mais para fazer prova, a gente tem 2 crianças aqui, quando você viaja, elas sofrem, e sofriam mesmo, ficavam me ligando, perguntando, papai, quando é que você volta, não sei o quê. E aí eu ficava 2 dias fora, parecia que eu estava um mês fora, né? Eu sempre fui um pai presente, graças a Deus, então elas sentiam muito. E aí a gente definiu, em janeiro de 2022, falou, olha, se Deus tem isso para você, vai ser esse ano. Eu falei, beleza. A gente já tinha tido esse papo muitas vezes. Vamos parar ou não vamos parar? Vamos parar ou não vamos parar? E naquele ano, a gente, vamos parar. Esse é o último ano. E vamos fazer concurso só no Rio. Falei, show. Setembro de 2022, saiu o edital para procurador da República. Aí eu falei, bom, essa aí é só para ninja, isso aí é só para samurai, eu não tenho essa qualificação para entrar nesse concurso. Além disso, agora falando assim mais sério, né? Não é que é mais difícil para caramba do que todos os outros, não é isso. É porque é muito focado numa parte da matéria que eu não dava foco nela. Então, principalmente de internacional, econômico e direitos humanos, que era assim, que é uma parte do Ministério Público Federal que até cai na magistratura, mas cai na magistratura federal de forma bem mais rasa. Então, previdenciário, por exemplo, não cai no Ministério Público Federal. E eu dava um foco em previdenciário direto porque é uma matéria pesada, né, para a magistratura federal. E aí eu falei, bom, cara, vou fazer. Tem prova no Rio? Tem. Então, vou fazer. E aí eu fiz a seguinte oração. Falei, Deus, eu não aguento mais essa tortura de ficar olhando nota de corte. Eu não tenho mais estrutura para isso. Se for para eu passar, eu preciso de uma pontuação que me dê certeza que eu vou para a segunda fase. Entendeu? Ficar 3 pontos acima do corte, sei lá. 3, 4. E para quem está acompanhando aí do início, 3 pontos acima do corte é um mundo, assim. A cada ponto são 500 pessoas que você deixa para trás, né? Literalmente 500 pessoas, né? Não estou exagerando, não. Então, tinha 5.300 candidatos e iriam para a segunda fase em volta de 200. Então, já seria, assim, uma redução brutal. Eu fiz a prova, falei, bom, todo mundo perguntando, e aí, cara, como é que foi? Toda prova é isso. E aí, como é que foi? A resposta sempre é a mesma, não sei. Vamos ver depois. Uma semana depois saiu o gabarito. E eu tinha ficado 3 pontos acima do corte. 3 pontos. E aí eu falei,